Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nessa quarta-feira, dia 1º de janeiro, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje que como igreja nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, e por isso lemos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos do 16 ao 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos vivendo este tempo da oitava do Natal, esses 8 dias que celebramos como se fossem um só, recordando justamente esta grandiosa festa do Verbo que se faz carne e que vem habitar em nosso meio. E concluímos este tempo da oitava do Natal declarando Maria, Mãe de Deus. É o primeiro dogma declarado sobre Nossa Senhora no ano de 431, no Concílio de Éfeso, mas que na bem da verdade vem resolver uma controvérsia sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós tínhamos naquela época Nestório, que era bispo da igreja, que defendia que Maria não poderia ser chamada Theotokos, Mãe de Deus, mas Christotokos, Mãe de Cristo, porque seria mãe unicamente da natureza humana de Cristo, uma vez que a sua natureza divina existe desde a eternidade. No entanto, esta afirmação de Nestório seria contrário àquilo que a Igreja crê e professa até hoje, dizendo que Cristo foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo comporta essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. É aonde, portanto, o Concílio de Éfeso declara Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus não porque gerou Cristo em sua divindade, mas Mãe de Deus porque mãe da pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo é humana e divina. Portanto, ao afirmar que Maria é Mãe de Deus, mais do que querer fazer uma afirmação sobre Nossa Senhora, o concílio afirma a unicidade da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo não pode ser dividida, como se houvesse um Cristo divino e um Cristo humano. Cristo é Cristo por inteiro, é verdadeiro homem e homem por inteiro, é verdadeiro Deus e Deus por inteiro. E é por isso então que Maria torna-se a Mãe de Deus, porque mãe da pessoa de Cristo, e a pessoa de Cristo é pessoa humana e pessoa divina. Poderíamos depois nos questionar como se dá a relação entre essas duas naturezas, e é algo que inclusive os teólogos no século XX procuraram tentar responder. Porque a divindade respeita a humanidade de Cristo, a humanidade respeita também a divindade de Cristo. Portanto, como pode acontecer esta evolução? Muitos tentaram responder, mas o que nos importa no dia de hoje é sabermos que Maria é declarada Mãe de Deus, porque Mãe de Cristo, Mãe da pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Cristo é humana e divina, porque a Igreja professa e crê que a partir do momento do anúncio do anjo, acontece já a união da natureza humana com a natureza divina, porque a partir do momento do anúncio do anjo é gerada no seio de Maria a pessoa de Cristo. Então, Cristo é eterno quanto à sua divindade, mas tem um momento no tempo quanto à sua humanidade.
mas por a sua pessoa ser humana e divina, Maria é a Mãe de Deus. E assim se defende, se salvaguarda a unicidade, a indivisibilidade da pessoa de Deus. Para nós entendermos um pouquinho melhor, basta pensarmos um pouco em nós mesmos. Aquilo que nós fazemos é indivisível daquilo que nós somos. Eu sou frade, servo de Maria, também sacerdote. Em qualquer lugar em que eu estiver, eu serei sempre um frade, servo de Maria. Serei sempre um sacerdote. Aquilo que eu exerço como vocação é indivisível daquilo que eu sou como pessoa. Então não é que quando eu vou de férias, eu deixo o frade Frei Moisés aqui no convento e vai só o Moisés para as férias. Não, continuo sendo Frei Moisés, continuo sendo sacerdote. O mesmo acontece então na pessoa de Cristo. Não é que simplesmente Maria gerou a humanidade de Cristo e depois a divindade veio habitar naquela humanidade. Não, é uma única pessoa, a única pessoa de Jesus Cristo que é humana e divina. E assim, desde o momento da concepção, nós acreditamos que houve esta união, a união hipostática, a união na pessoa de Cristo, da humanidade e da divindade. E é por isso que nós hoje, então, somos convidados todos, nesse primeiro dia do ano, a proclamar Santa Maria, Mãe de Deus. Oremos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade o dom da salvação eterna, dai-nos contar sempre com a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.